Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Melhor Componente, que é a História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento. Olha só, nós temos então a aula número 8, o objeto de conhecimento, a formação dos Estados Nacionais, a expansão marítima e a origem do capitalismo, detalhamento, a formação das monarquias nacionais, o absolutismo, o mercantilismo. Então vamos lá trabalhar sobre essa parte então do absolutismo e do mercantilismo. Acompanhem comigo. Estou aqui, então, ao lado de grandes personalidades ligadas, então, a esse absolutismo monárquico. Temos, então, aqui a Rainha Elizabeth I, da dinastia dos Tudor, que organizou ali a formação, então, dos Estados Nacionais e, ao mesmo tempo, se torna, então, o quê? Uma rainha absoluta lá na Inglaterra. E, de um outro lado, nós temos ali, o todo-poderoso Rei Sol, que é, então, o Luís XIV, o grande expoente, então, ali ligado à França. Então, temos aqui duas grandes personalidades, então, ligadas a essa formação, então, desse mundo que a gente chama agora de o mundo moderno. Esse mundo, então, dominado principalmente aí pela burguesia, aonde nós vamos ver também o quê? Uma economia voltada para o mercantilismo, tá certo? Para exploração, então, principalmente ali, de outras localidades. Por quê? Porque nós precisamos agora pensar, então, em quê? Em acumular, então, bens, acumular principalmente aí o dinheiro, porque nesse mundo moderno, quem vai comandar ali será a burguesia, juntamente com quem? Com esses reis absolutistas. Por isso que nós vamos ver, então, essa Europa sendo dominada por esses reis absolutistas. Então, o objetivo desta aula é exatamente trabalhar, então, algumas características, tá certo? Num primeiro momento da formação, então, dos Estados Nacionais. E depois nós vamos falar, então, sobre esses governos absolutos, aonde a gente vai ter dois grandes expoentes, tá certo? Então, a gente tem aqui o reinado da Rainha Elizabeth, também conhecida como a Rainha Virgem, porque nunca se casou. E nós temos de um outro lado ali, o rei, então, aí o Luís XIV, tá certo? Que vai, então, fazer ali todo o apogeu na França, ainda hoje muito conhecido. Por quê? Porque ele vai, inclusive, inventar as modas, vai inventar ali, não é mesmo, os talheres, para então nos alimentarmos, vai inventar também o que? O salto alto e, claro, todas as vestimentas. E vai se utilizar disso aonde? Através, então, da sua cara, da sua face, melhor assim, aparecendo, então, em moedas, aparecendo, então, também aonde? Em painéis, em retratos, tá certo? Então, daquele período. Na verdade, vamos chamar de afrescos, que fica melhor, as pinturas, que também são desse período. E nós temos, então, de um outro lado, Elizabeth também lá na Inglaterra fazendo o quê? Começando ali a colocar, então, seu rosto, as suas histórias, então, através do teatro. Ambos vão se utilizar, então, tá certo? Desses novos instrumentos, então, de divulgação do seu governo. E aí eles vão ficar, de certa forma, muito conhecidos. É exatamente por isso que a gente já começa, então, a falar exatamente nesta aula sobre esses dois grandes governos. Mas acompanhem comigo, nós temos, então, aí a formação das monarquias nacionais. A formação, então, dessas monarquias nacionais está relacionada à crise do feudalismo. Diante da crise, um novo modelo de Estado fortalecido e centralizado foi a saída para superar as dificuldades. O processo de formação das monarquias com poder centralizado que se iniciou lá no século XI e consolidou-se entre os séculos XIV e XVI. Deu origem a muitos dos países atuais da Europa, como a França do Luís XIV, temos então aí a Inglaterra, justamente ali da Rainha Elizabeth, Portugal e Espanha. Então nós vamos ver que essa formação então desses estados nacionais, nós vamos ver então novas conjunturas então nessa Europa, ok?
O poder, então, centralizado em um monarca atendia praticamente aos interesses dos mesmos grupos sociais, a burguesia, os nobres feudais. Então, a gente fala nesse período sobre essa ascensão da burguesia que quer, inclusive, participar, então, ali dessa corte, então, dos reis. Por quê? Porque ela quer exatamente dominar aquele cenário juntamente, então, com esse rei. Se antes, naquela Europa feudal, nós tínhamos o poder descentralizado, cada feudo tem ali, né, mesmo as suas estruturas, agora eu quero o quê? Eu quero exatamente participar, então, dessa formação desses estados nacionais e vamos, então, dar este poder ao rei. Por quê? Porque ele vai, então, fazer leis que podem muito bem o quê? Me beneficiar. E eu vou me apropriar, eu vou melhor, né? Eu vou, então, viver, teoricamente, dentro da corte do rei, vamos se dizer ali, né, numa palavra, numa fase bem vulgar, sugando, de certa forma, todos os benefícios que esse rei, ele pode, então, me dar. Como, por exemplo, moeda única, criação, então, de impostos, criação, então, ali de tarifas alfandegárias. De certa forma, tudo isso vai beneficiar apenas quem? A essa burguesia nascente, então, ali neste mundo moderno, ok? E os nobres feudais, o que eles vão ganhar com isso? Esses nobres feudais também, porque se a gente está falando que antes eles viviam ali nos feudos, no processo de ruralização, a partir de agora, né, eles vão então ficar também ali muito ligados a essa corte dos reis. Eles vão então, inclusive, essa figura do rei vai fazer então a defesa dos meus feudos. Tá certo? Mas é claro que essa Europa, ela está mudando. E eles têm medo também do quê? A nobreza feudal? De perder a posse, então, ali dos seus territórios. Lembra lá que era uma relação de suzerania e vassalagem. O mundo, ele está mudando. Agora é a burguesia, é o comércio que está dominando. Então, essa nobreza feudal também também quer, então, benefícios ligados, então, a essa figura, então, aí real. Tá certo? Então, percebam também que é o quê? É um jogo de interesse. Então, vamos falar um pouco melhor sobre isso? Temos, então, a atuação da burguesia, foi importante para a formação das monarquias nacionais, a concentração do poder pelos monarcas nos estados modernos tornou-se aí, né, a centralização, tornou possível, tá? A centralização política dos territórios, a unificação de moedas, a padronização de unidades de peso e medidas e uniformização, então, das leis. Olha só, a gente tem aí na telinha de vocês, aparece, então, a Galeria dos Espelhos, lá do Palácio de Versalhes, ligado, então, aí, né, ao Luís XIV, então, o Rei Sol. Percebam essa parte aí, né, muito ligada, então, ao ouro, às pratarias. Por quê? Porque eles são típicos desse período. Lembra que a gente está vivendo, então, esse mundo moderno, esse mundo de comércio, esse mundo de burguesia, tá certo? Vamos lá. Medidas que fortaleceram, então, a burguesia e o comércio. Entre os séculos XVI e XVIII, em vários estados da Europa Ocidental, foi adotado como sistema de governo o absolutismo monárquico, tá certo? Então, é esse poder absoluto que começa aí, é típico, então, aí tem o seu auge aqui neste mundo moderno. Então, lembra sempre, ligada à burguesia, ligada, então, a uma corte, então, do rei. E lembra, eu tenho que dar poder a esse rei, por quê? Porque eu quero me beneficiar também, tá certo? Das tarifas alfandegárias, da unificação, então, de moedas. Olha só, dentro desse sistema, o poder real hereditário era hereditário, então, ou seja, passado de pai para filho. O rei era considerado o representante, então, de Deus na terra. Olha só que interessante, tá? Então, perceba também que é como se fosse o quê? Ali uma bênção divina, nós termos agora, então, essa figura do rei. Essa figura, então, ali do poder absoluto nas mãos de apenas uma pessoa. E ele era considerado realmente como se fosse o quê ali, né? Um abençoado de Deus para poder fazer ali o seu governo. Por isso, então, o auge do absolutismo neste mundo moderno, tá certo? Então, olha só,
o apogeu do absolutismo, ele ocorreu, então, na França, durante aí o reinado do Luís XIV, entre 1643 e 1715, tá certo? Então, são quase o quê? São 72 anos aonde a gente vai ver, então, essa corte aqui ligada, então, não é mesmo? Ao rei absoluto aqui, que é então aí o Rei Sol, como ele também era conhecido, que é então aí o Luís XIV, tá certo? Então, olha só, o absolutismo em si é o quê? Tá certo? Todo o poder então nas mãos desse rei, tá? Então, lembra lá, temos o apogeu não só na França, mas como também então na Inglaterra, lá com a Elizabeth. Por isso, olha só que imagem bonita. Nós temos aqui, então, olha só, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Isso exatamente era uma frase dita e propagada, então, por quem? Pelo Rei Sol. Por quê? Porque ele tinha tantas posses de terra que ele realmente, aonde era dia e sol, tudo era governo dele. Por isso, então, ele está falando não só da extensão territorial, mas também na figura própria dele, porque é ele que faz as leis. E todos os súditos vão ter que obedecer. Tá certo? Então, por isso, l'état c'est moi. E, claro, nós temos que ver, então, que a forte religiosidade, ela também está dentro, né, desse contexto do rei absoluto. Por quê? Porque eles vão começar, então, inclusive, a começar a fazer teorias para garantir, então, esse direito divino dos reis. Por isso, o apogeu, nós temos, então, aí, não é mesmo? Olha essa figura que aparece, então, aqui ao meu lado, é exatamente, então, né, a corte ali, essa figura, então, real, tá certo? Que ela é, então, presente nesse período, então, do mundo moderno, perfeito? Continuemos, vamos trabalhar, então, o absolutismo e seu contexto histórico. Entre os séculos 16 e 18, em vários estados da Europa Ocidental, foi adotado como sistema de governo o absolutismo monárquico. Nesse sistema, o poder real era hereditário, passado de pai para filho, de preferência filho homem. O rei era considerado o representante de Deus na terra. O apogeu do absolutismo monárquico ocorreu na França, então, durante o reinado do Luís XIV, entre 1643 e 1715. Então, vamos ver algumas características, então, do absolutismo, tá certo? Então, temos aí, o monarca decide diretamente sobre os assuntos do Estado. O que é isso? Cria leis, cria tarifas alfandegárias, né? Começa a pensar também o que? Em defesa da população, dos súditos. Cria-se principalmente, então, em volta dessas pessoas, principalmente ali da Elizabeth I e do Luís XIV, o que? A sua corte. Pessoas que vão viver muito próximas a eles e obedecê-los, tá certo? Então, por isso a importância. O monarca decide diretamente os assuntos do Estado. L'état c'est moi, já dizia aí o Luís XIV, o Estado sou eu. Então, eu decido, tá tudo nas minhas mãos, tá certo? Temos, então, aí, ó, exerce controle sobre o comércio. Então, nesse período, principalmente ali França, Inglaterra, Portugal e Espanha, eles estão começando ali a dominar esse cenário ligado ao capitalismo, porque agora é a moeda, agora nós vamos, então, fazer comércio, é o mundo dos banqueiros, é o mundo, então, da burguesia, tá certo? E é claro que se eu estou dando poder divino para uma pessoa reinar, ele vai exercer controle, então, sobre o comércio, tá certo? Exerce controle sobre a máquina administrativa dos seus respectivos países. E nós temos, então, a sociedade crê no poder divino de curar doenças. Então, percebam que agora há uma nova mentalidade, então, nessa Europa. Por quê? Porque agora eu acredito piamente que se eu tiver algum tipo de doença, se eu chegar próximo também a este rei, ele irá, então, me curar. Então, perceba as mentalidades também ligadas a esse mundo moderno. Tá certo? Então, por isso, a obediência, por isso, então, teoricamente, neste início aqui de formação das monarquias nacionais e, ao mesmo tempo, né, deste poder absoluto, não há quem fale contra.
Por quê? Porque lembra, nós temos a corte, nós temos então pessoas que vão ali estar juntamente com esse rei, mas claro que ao mesmo tempo eles têm o quê? Benefícios por apoiar então este rei. E olha só, quem está entrando aqui é exatamente o nosso, né? Um dos nossos anfitriões desta aula, que é exatamente aí o Luís XIV, o Rei Sol Letá Semoá, tá certo? Então, vamos começar, a gente vai começar a falar então, né, sobre alguns teóricos, porque esses reis, eles têm esse poder absoluto porque pessoas escreviam exatamente através da literatura, para quê? Para fazer com que este poder, né, todos obedecessem. Então, exatamente por isso nós temos o quê? Os teóricos ligados, então, ao absolutismo. Temos, então, aí o primeiro, que é o Nicolau Maquiavel. Ele escreveu, então, o livro que é O Príncipe, de 1513. Onde ele afirmava que um bom governante era aquele que governava com sabedoria. Maquiavel acreditava que a virtude era, então, a capacidade de o príncipe agir diante das dificuldades e do imprevisto. Se fosse necessário usar a força para a manutenção, então, de seu governo, era para o bem comum, deveria, então, usá-la. Então, percebe aqui que este rei, através, então, deste teórico absolutista, o Nicolau Maquiavel, ele pode usar a força do Estado, tá certo? Ou seja, o uso militar, então, para quê? Para manter ali, né, o seu governo. Se alguém falasse contra, cabeças rolavam. Então, percebam aí que nós estamos exatamente tendo, então, teóricos que vão exatamente fazer ali, né, com que as pessoas acreditassem muito nessa imagem, nessa figura, nessa administração, então, aí, né, deste rei, ok? Vamos ao próximo, nós temos, então, ali o Thomas Hobbes, tá? Autor da obra O Leviatã, onde defendia a existência de um contrato social entre o soberano absoluto e seus súditos. Hobbes foi um importante teórico do absolutismo. Defendia a ideia de que os seres humanos, vivendo em estado de natureza, se autodestruiriam, promovendo uma guerra de todos contra todos. Para que isso não ocorresse, a sociedade civil precisaria organizar-se politicamente. Então, de acordo com Hobbes, o governo deveria ser forte. Por isso, a importância de um contrato social para resolver conflitos sociais. Cada um deveria renunciar à sua liberdade em favor de um governo absoluto, capaz de garantir a ordem, a direção e a segurança no convívio social. Ou seja, existiria, então, um contrato social entre quem? Entre esse rei absolutista e os seus súditos. Exatamente por isso que o Hobbes ele já vai, então, falar sobre esse contrato social, aonde haveria esse soberano que comandaria, então, essa população. Ou seja, quem era essa população? Os súditos, então, do rei. Exatamente por isso que ele vai falar, então, sobre esse governo forte, já que esse governante, ele falaria em nome de quem? Dos seus súditos. Exatamente por isso, ele, então, né, teria aí toda a ordem, a garantia da ordem, a garantia, então, da segurança, e desse convívio social. Então, ou seja, todos deveriam abrir mão de seus direitos e, teoricamente, obedecer plenamente às ordens, então, aí, né, deste rei absolutista. Tá certo? Então, era de acordo, então, com as ideias aí do Thomas Hobbes. Inclusive, ele vai dizer também, o Hobbes, tá certo? Que tem que existir um contrato social entre quem? O soberano e os seus súditos. Então, teoricamente, esse contrato social, ele valeria exatamente por quê? Porque tem alguém, então, que vai administrar, tem alguém, então, que vai comandar. E as pessoas, elas tinham, então, que obedecer a este rei. Perfeito? Vamos, então, agora falar sobre o direito divino dos reis e o poder real. Havia, então, uma outra corrente de pensadores, onde afirmava que a legitimação jurídica da monarquia estava assentada na religião. Esses pensadores consideravam, né, os reis a expressão mais perfeita da autoridade delegada por Deus e, por isso, falavam em monarquia por direito divino. Ou seja,
eles estão ali, né? Principalmente aí o Luís XIV e na França e a Rainha Elizabeth, eles exercem então esse poder divino, por quê? Porque foram pessoas que foram abençoadas para então fazer essa administração, para ter então os seus súditos. Tá certo? Então, vamos ver quem são, né, esses teóricos do poder divino, então, dos reis. Vamos começar aí com o Jean Bodin, tá? Ele é considerado, então, aí, o primeiro pensador a estabelecer o conceito de absolutismo soberano, surgido no final, então, do século XVI, junto com o Estado moderno e personificado no monarca, tá? O poder, então, soberano do Estado fundia-se, portanto, à pessoa, então, do rei. Então, olha aí, tá certo? Então, a gente tem aí, né, o Estado moderno, ele já traz, então, essa imagem desse monarca. Exatamente por isso, a pessoa e o rei, né, ele tem que comandar, então, ali aquela sociedade, o poder divino dos reis. Quem é que dá este poder, então, né, para este rei governar? Deus. Então, ele está ali a cargo exatamente porque ele foi, teoricamente, né, abençoado para estar exercendo, então, essa administração. Vamos falar, então, do próximo, que é, então, o Jacques Bossuet, tá? Bispo e teólogo francês, o Bossuet, em sua obra A Política segundo a Sagrada Escritura, dizia que o rei, ele era predestinado por Deus para governar. Assim, seu poder, sendo de origem divina, só podia ser absoluto. O rei estava acima de todos os seus súditos e não precisava se justificar a ninguém. É de Bossuet a frase, um rei, uma fé, uma lei, que se tornou, então, um dos lemas, né, ou o principal lema das monarquias absolutistas, amplamente usada, né, por seu contemporâneo aí, o Luís XIV. Então, nós temos um rei, uma fé, uma lei. Quem é que faz as leis? O próprio rei. Por isso, né, todo ali, bem ali, como se fosse ali, bem, né, vamos dizer assim, tudo arrumadinho para que esse rei, então, pudesse aí governar. E nós temos aí o grande Luís XIV, o Rei Sol, tá? Ele era filho, então, de Luís XIII, assumiu o trono com 13 anos de idade, sob a tutela do cardeal Mazarino, que se tornou, então, seu ministro. Mazarino propôs o aumento do imposto para a população e a cobrança de impostos da nobreza. Até a criação desse imposto, a nobreza ela era isenta. Após a morte de Mazarino, Luís XIV governou sem um primeiro-ministro. Tinha apenas conselheiros que afirmavam o seu poder absoluto e direito divino, então, aí de governar. Ele reinou, então, durante 54 anos, tá? A nobreza francesa tornou-se, então, ali fiel ao rei por causa, então, aí dos altos cargos e salários que recebiam, além de uma vida de luxo e privilégios na corte real. O Palácio de Versalhes transformou-se no símbolo do poder real. Todas as questões do país, religiosa, social e econômica, passavam, então, pelo conhecimento do Luís XIV. E nós temos aí, né, normas de etiquetas que foram criadas, então, nesse período. Ele criou os talheres para comer as refeições. O rei não podia comer com as mãos, porque isso era muito animalesco, tá? Muito primitivo. Então, por isso, comer com talheres. Criou perfume para disfarçar o mau cheiro corporal. Ele tomava só um banho por ano, tá? Mas isso é questão que a gente, né, só fala. E por isso a importância, então, dos perfumes franceses serem fortes, tá? Ó, popularizou aí o uso do salto alto, porque ele tinha uma baixa estatura, criou o salão de cabeleireiros, ele usava perucas diversas, criou a alta costura, apresentava-se bem vestido, indicando modas na sua corte real. E olha, nós temos então uma imagem, por quê? Ele vai ditar modas, tá certo? Então, outras pessoas vão copiar o estilo, então, do Luís XIV e a tradição, então, iconográfica aí dos reis franceses. Então, você aparece aí na telinha de vocês, nós temos, então, aí, olha, o Luís XVI de Bourbon. Então, percebe que a primeira imagem que nós temos, a gente tem, então, aqui, olha só, o rei, o Luís XIV, tá certo? Então, percebam que eles vão usar bem, quase a mesma imagem, tá certo? Então, olha só aqui, a espada, nós temos, então, ali, ó, o cetro e temos também, né, depois o aparecimento das coroas. Por quê? Porque a gente precisa, teoricamente, relembrar. Olha só, na corte, então, lá de Portugal, nós temos o João
Sexto de Bragança, então a mesma coisa, olha, cetro, nós temos aqui, né, espadas, então eles vão teoricamente ali muito bem retratar, então, né, muito parecido ali com a primeira imagem, que é então do Luís XIV. E nós temos inclusive no Brasil, olha só, a terceira imagem é do nosso Dom Pedro II, tá certo? Então ele traz a coroa. Tá? Então, perceba, tem a mesma coisa, o cetro e a espada, e ali, olha só, se a gente for observar a primeira imagem, que é a do Luís XIV, todos os outros monarcas estão imitando, então, o Rei Sol, tá certo? Vamos, então, agora ver um videozinho que fala sobre essa monarquia agora inglesa lá da Rainha Elizabeth. Acompanhem. Olá, aqui é a professora Shirley Botelho e eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o absolutismo na Inglaterra, que começou com o rei Henrique VII, onde ele reforçou o exército e o sistema fiscal. Naquele período, no entanto, o poder real ele era limitado pelo parlamento inglês desde o século XII, com a Carta das Liberdades, e foi reforçado pela Carta Magna de 1215. Na prática, no entanto, o poder do rei no reinado de Henrique VII se fortaleceu, atropelando o parlamento, que ficou cada vez menos sendo consultado. A partir de 1509, nós vamos ter a assunção de Henrique VIII ao trono inglês. Ele promoveu a ruptura entre o reinado e o papado de Roma, fundando, portanto, uma nova igreja, a Igreja Anglicana, em 1531, sob o controle do rei. Isso no contexto lá das reformas protestantes. Mas a gente vai ter o auge do absolutismo na Inglaterra a partir do reinado da rainha Elizabeth I, onde o absolutismo teve o seu momento de maior prestígio e desenvolvimento. Elizabeth I, ela era filha de Henrique VIII com Ana Bolena, que foi a sua segunda esposa. Ela se tornou rainha em 1558, seu reinado foi até 1603, durando 44 anos, onde ela acabou consolidando a obra do pai, restaurando a igreja anglicana e perseguiu puritanos e católicos. Seu reinado também, ela conseguiu centralizar todo o poder nas suas mãos, atingindo, como nós mencionamos, né, o auge, o ápice do absolutismo inglês. Em 1588, a marinha inglesa ela venceu a armada espanhola. Ela ganhou, portanto, o status de invencível, a grande rainha dos mares, e transformou a marinha inglesa em uma grande potência marítima. No seu reinado, começou a expansão marítima na América do Norte. Seu governo também floresceu as artes e as ciências, onde nós destacamos aqui na dramaturgia as obras de William Shakespeare, na filosofia temos Francis Bacon, né, o precursor da filosofia e da ciência moderna. Esse período ficou conhecido como período elisabetano, também ali como a era dourada do absolutismo na Inglaterra. A rainha Elizabeth I morreu sem deixar herdeiros. Como ela nunca se casou, ela acabou ficando conhecida como a Rainha Virgem. E o seu falecimento põe fim à dinastia dos Tudor. E ela foi sucedida, portanto, por seu primo Jaime I, que era o rei da Escócia. E aí sim, nós temos início à dinastia dos Stuart. E nós temos então, né, a rainha Elizabeth I reinando soberana, rainha absoluta, então, na Inglaterra. E, claro, começa também lá no governo dela ainda o quê? A ida, né, para a América do Norte, para o povoamento. Por isso que nós temos, então, a primeira colônia, que é Virgínia, que forma depois ali os Estados Unidos. Mas vamos, então, agora trabalhar um outro tema interessante, que é, então, o mercantilismo, tá? Então, o termo mercantilismo, ele é utilizado por alguns economistas e historiadores para designar o conjunto de práticas econômicas que vigoraram em países da Europa Ocidental entre os séculos
XV e XVIII. Essas práticas variavam de país para país, mas tinham em comum o objetivo de fortalecer o Estado em alianças com setores comerciais. E nós temos, então, algumas características deste mercantilismo, que é ligado primeiro ao metalismo. Consiste em acumular metais preciosos, ouro, prata, diamante, como fonte de riquezas para o país. Então, observa que esse absolutismo, ele tem, então, essas características, por quê? Porque eles fazem, então, aí a política do mercantilismo, tá certo? Temos, então, aí balança comercial favorável. As exportações deveriam ser maiores do que as importações, então eu tenho que vender mais e comprar menos. Temos também aí o protecionismo. Para conseguir que a balança comercial fosse favorável, o Estado devia adotar uma série de medidas protecionistas, como incentivar a produção interna de artigos, principalmente manufaturados, pois tinha maior valor, que pudesse concorrer vantajosamente, no exterior. O Estado deveria também dificultar a entrada de produtos concorrentes, a fim de resguardar seu mercado interno e o uso de suas colônias. O protecionismo se fazia por meio da política alfandegária, aumento ou redução de tributos sobre importação e exportação. Temos também aí a intervenção estatal. O Estado tinha que intervir na economia, tanto na fixação, então, de tarifas alfandegárias, como no estímulos a empresas manufatureiras e ao industrialismo no controle dos preços e da quantidade de mercadorias comercializada, entre outras medidas. E temos também aqui o monopólio comercial, que é a metrópole tinha que ter a posse, então, das suas colônias, o que vai formar, então, o que? O sistema colonial, que foi uma das facetas do mercantilismo. A descoberta e a exploração de outros continentes permitiram a alguns países europeus a acumulação de riquezas, isso porque lá, eles estabeleceram colônias que, além de ricas em recursos naturais, somente poderiam realizar transações econômicas com suas metrópoles. Então, nós temos essa parte do absolutismo também muito ligada com essa parte do mercantilismo, porque serão colocadas em seus respectivos países, seja qual, então, ali, o Estado absolutista, ou lá na Inglaterra, ou lá na França, Espanha e Portugal. Então, meus queridos, eu atingi o meu objetivo, que era trabalhar sobre essa parte, então, da formação das monarquias nacionais, sobre o absolutismo e, claro, então, as políticas ligadas ao mercantilismo. E por aqui, então, a professora se despede.